Boa noite a todos. Com muita alegria que eu estou aqui hoje. E antes de iniciarmos, quero primeiro agradecer a toda a espiritualidade aqui presente, aos nossos amigos que nos encaminham, que nos preparam o ambiente dessa casa tão acolhedora de ensinamentos, de aprendizados. Agradecer ao Gabriel, a Luísa, pelo convite carinhoso para estar aqui com vocês hoje. Eu vim trazer algumas reflexões que todos nós já ouvimos falar muitas vezes, mas nós não tiramos um tempinho de fato para refletir sobre isso, né? O autoconhecimento. Hoje o mundo está tão desenfreado, a gente corre no nosso dia a dia, sai da cama, já nem olha para o lado, pega o celular, não é assim? E vai na rede social e o horário está ok, daqui a pouco o horário foi embora e a gente está ali na rede social, recebendo uma enxurrada de informações, se conectando com o mundo exterior, se conectando com a vida de várias pessoas, querendo saber o que acontece no mundo, se vai chover, se vai fazer sol, se alguma celebridade está passando por algum período difícil, a gente quer saber, né? Mas e nós? Quantas vezes a gente para se conectar consigo mesmo? Quanto do nosso tempo a gente se desprende para se dedicar a nós? Então eu trouxe aqui algumas reflexões sobre os convites que a filosofia nos faz para trabalharmos essas reflexões. Por que é tão essencial a gente saber buscar o nosso autoconhecimento? Por que ele é importante na nossa vida? Várias pessoas falam o que é autoconhecimento, você se conhecer, mas será que a gente realmente sabe o que é isso? Qual que é o desafio de quando nós iniciamos essa busca interior? Parece fácil, mas não é tão simples assim. E é necessário, e a gente vai ver daqui a pouquinho. Como que a ciência e a espiritualidade caminham juntas? A gente tem várias opções na história, se vocês pesquisarem na internet, que houve um período em que a ciência caminhava junto com a espiritualidade, depois ela se desprendeu e agora está retornando a essa junção. E a gente vai fazer algumas reflexões a respeito disso. E eu trouxe alguns exemplos bem simples para que todos nós consigamos praticar no nosso dia a dia, coisa acessível para a gente começar essa busca interior de fato. Então, a nossa primeira reflexão, os convites da filosofia. A gente tem na história grandes filósofos, Sócrates, Aristóteles, Descartes, que trabalharam a filosofia para buscar o entendimento do ser humano. Os questionamentos autocríticos, a autorreflexão, tudo isso a gente vai ver ao longo do período da história da humanidade. Como, por exemplo, uma frase que todos nós conhecemos, conhece-te a ti mesmo. Já ouviram falar? Acho que quase ninguém, né? Conhece-te a ti mesmo, na verdade, é uma frase que foi atribuída a Sócrates. Não exatamente foi ele quem escreveu. Era uma frase que estava nas inscrições do templo de Apolo, na cidade de Delfos, na Grécia Antiga. E a frase completa é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Essa segunda parte, pouca gente tem acesso, mas ela tem muito significado. Porque se nós, como seres humanos encarnados que somos,
espíritos imortais, estamos aqui pela graça divina em busca de aprimoramento espiritual, tem que fazer algum sentido a gente buscar a filosofia para poder entender a nós mesmos. E como que eu vou trabalhar isso? Tem várias possibilidades. Quando Kardec perguntou aos espíritos sobre essa frase, quem respondeu foi Santo Agostinho, dizendo exemplos práticos que ele fazia no final do dia com ele mesmo, se questionando: o que eu fiz hoje? Eu fui justo? Será que eu magoei ou machuquei alguém? E se sim, o que eu posso fazer para melhorar? Então, a gente começa a se perceber qual é o nosso papel aqui. Porque é muito simples eu olhar para o próximo e apontar o dedo, questionar as próprias relações com as outras pessoas, de acordo com o que eu recebo do outro. O outro me magoou, o outro me feriu, o outro causou algum tipo de sentimento em mim que eu já não gosto mais dele. Mas o que eu fiz para despertar nessa pessoa aquele sentimento ou até mesmo aquela atitude? Porque às vezes nós nos colocamos na posição de vítimas e esquecemos de olhar que também somos os agressores. Também podemos nos transformar nos inimigos de alguém. A gente gosta, o espírita gosta de falar de obsessor, porque isso aqui aconteceu porque eu tenho um obsessor na minha vida. É o obsessor que está causando esse mal para mim. Mas eu não me pergunto o que eu tenho de afinidade com esse obsessor. E como é difícil se desvencilhar desses espíritos em desequilíbrio, porque também são nossos irmãos. Por que é difícil a gente se desvencilhar dos obsessores? Porque a gente não para pensar, mas os nossos inimigos trabalham observando a gente. Eles nos conhecem melhores do que nós mesmos. Eles sabem os nossos gostos, conhecem as nossas falhas, sabem até mesmo o que nós estamos pensando. E às vezes nem nós prestamos atenção no que estamos pensando. Nós não prestamos atenção nos nossos sentimentos. Porque muitas vezes a própria energia das outras pessoas, do local ou por onde nós andamos, nos diz muito sobre nós mesmos. E nós passamos pela vida na correria do dia a dia sem perceber. Quando nós começamos essa busca interior, nós começamos a entender muitas coisas que passavam despercebidas. Um exemplo prático é o que a gente come. Nós temos nossos gostos. Eu posso gostar de carne, ela pode não gostar de carne, você pode gostar de frango, outro de peixe. E como que nós chegamos nessa conclusão? Do que é bom para nós, do que nós gostamos de sentir, o sabor, o sentimento de comer um bolo, geladinho, aquele docinho que a gente gosta, experimentando. Se nós não experimentarmos sensações, nós não iremos identificar em nós aquilo que nos faz melhor, aquilo que nos cabe melhor. Qual é o sentimento que eu tenho em relação àquilo? Eu dei exemplo da comida, mas nós podemos aplicar isso em várias vertentes da nossa vida. Então, como que eu vou identificar a minha energia? Como que eu vou identificar o caminho que eu devo seguir aqui na Terra sem experimentar? E qual é essa experimentação? A própria espiritualidade nos encaminha para algumas oportunidades da vida através da dor. Todos nós buscamos a casa espírita por algum motivo. Nós queremos alguma resposta. Pode ser uma cura, pode ser um alento, um consolo,
por alguma dor que nós estejamos passando. E essas oportunidades, mesmo que venham através da dor, também são lapidações do nosso espírito, lapidações do nosso ser. Então, o conhece-te a ti mesmo não é uma frase tão simples assim. É uma indicação do direcionamento que nós devemos ter. E veio muito antes do Cristo encarnar aqui na Terra. E se nós falamos dessa vertente até hoje, significa que ela tem muita importância na nossa vida. Então, por que o autoconhecimento é tão importante assim? Por que ele é necessário? Vejam, eu acabei de explicar sobre a nossa reencarnação. Nós estamos aqui e, querendo ou não querendo, nós estamos em evolução. Nós podemos não gostar. Olha, esse caminho para mim é muito difícil. Eu não quero saber dessa coisa de reencarnação, de espírito, de evolução, de fazer o bem, caridade. Tudo bem. Hoje você está vivendo uma vida de acordo com a sua escolha, o seu livre-arbítrio. Na próxima reencarnação você terá outra oportunidade para trabalhar a sua evolução. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, vai ter outra oportunidade. Ou seja, gostando ou não gostando, o nosso caminho é para a luz. É para sermos espíritos puros. E como é que eu vou conseguir caminhar nessa jornada? Através da busca interior. Eu preciso conhecer as minhas falhas para trabalhar e melhorar nelas. Eu preciso saber as minhas fraquezas para trabalhar e que eu consiga administrar as fraquezas de modo que eu viva melhor. Eu não vou eliminar tudo que eu tenho de fraco, porque isso faz parte de mim também. Também faz parte de nós o ego, o orgulho, a vaidade. Tudo isso o Espiritismo nos explica que são as vicissitudes, que são as nossas deficiências espirituais que precisam ser trabalhadas. Mas se eu tirar tudo isso, será que sobra somente o bem? Todos nós vivemos dia após dia com coisas boas e coisas não muito boas. A própria diretriz da casa, qualquer, fé, equilíbrio em todas as direções. E o equilíbrio precisa estar com as duas vertentes. Com o meu lado sombrio, equilibrado com a minha luz. Qual que eu vou alimentar? É óbvio que nós queremos ser pessoas melhores. Sim ou não? Sim. Por isso nós estamos aqui. E quando nós tomamos a decisão de sermos pessoas melhores, chega uma determinada parte da nossa vida que nós esgotamos a vivência no adormecimento. Nós precisamos despertar. O nosso próprio espírito, a nossa essência, traz esse questionamento interior. Tem uma filosofia indiana que eu acho bem interessante para ilustrar bem essa parte, que fala sobre as miçangas. Aquelas bolinhas, né? Faz colarzinho. Se alguém aqui conhece a história do fio, né? A miçanguinha está lá, eu sou linda, maravilhosa, com uma bolinha perfeita, eu sou a bolinha mais redonda do colar. E fica naquela bola, né? naquele pensamento, naquele sentimento de que ela é perfeita, porque ela está olhando para o seu exterior. E um belo dia ela cansa de olhar para si por fora e ver só aquela forma redonda, transparente.
E o que ela faz? Começa a olhar o seu interior. Aí, olha que interessante. Quando a gente olha o nosso interior, a exemplo da miçanguinha, a gente vai descobrir o quê? Um fio prata. Olha, tem um fio prata aqui dentro, que legal. Não tinha visto. Olha, o meu irmão também tem o fiozinho prata. A minha irmã da esquerda também tem o fiozinho prata. Todos nós temos o fiozinho prata. E nessa metáfora, o que seria esse fio prata? O que nos conecta uns aos outros? Não seria Deus? Não seria a nossa própria espiritualidade? A nossa unidade, que é para onde nós estamos caminhando? Então, isso é um exemplo prático para nós refletirmos que todos nós temos a mesma essência por dentro. E se eu não buscar o meu autoconhecimento, vai acontecer algo de ruim comigo? Talvez sim, talvez não. Talvez eu fique na mesma situação de hoje. E se a situação da minha vida hoje é algo que eu goste, tá tudo bem. Um dia eu vou acordar na mesma situação e vou querer algo novo. E como que eu faço isso? Eu preciso olhar para dentro. Eu preciso saber quem eu sou, de fato. Eu não estou dizendo só na questão espiritual, porque nós sabemos a nossa essência. Mas o que eu tenho no meu corpo físico, o que eu tenho cultural, o que eu tenho de experiências na vida, que faz eu ser uma pessoa única. Porque a minha essência é a mesma de todos vocês. O que me torna única? A exemplo da própria filosofia, nós vamos buscar na história da nossa vivência aqui na Terra algumas respostas. Eu tenho o cabelo cacheado porque meu pai é negro com cabelo crespo, minha mãe é branca com cabelo liso. E o meu DNA me devolveu fisicamente o cabelo cacheado. Isso é uma característica física. E a minha característica de caráter? Característica de personalidade? Eu também vou ter alguma coisa que me remete aos meus pais, aos meus avós, aos meus ancestrais, aos nossos ancestrais. Isso também faz parte do meu autoconhecimento. É buscar a história de todos nós, a história da humanidade. Então, é essencial que nós, como seres humanos, busquemos a nossa evolução para o nosso aprimoramento espiritual. E também, fisicamente falando, para a nossa vivência aqui na Terra de forma mais harmoniosa. Porque se eu conhecer as minhas fraquezas e as minhas forças, eu vou saber tomar decisões mais assertivas. Os meus relacionamentos vão ser melhores. Eu vou saber identificar com quem eu devo me relacionar ou não. O que eu estou oferecendo para o outro? Eu ofereço algo bom ou algo que está prejudicando a caminhada daquela pessoa? Às vezes, uma palavra que a gente fala já muda a vida totalmente da pessoa. Aquilo fica reverberando milênios. A exemplo disso, a gente tem a nossa família espiritual, os nossos amigos espirituais que nos acompanham. Temos conexões mentais, conexões espirituais. E qual que é o desafio da gente se olhar para dentro? Por que é tão desafiador assim eu começar essa busca interior? Um exemplo que eu vou trazer para vocês, eu fazia mentoria há alguns anos atrás sobre transição de carreira. E em um dos meus atendimentos, um cliente meu falou que fazia 2 anos que não se olhava no espelho.
2 anos que ele não se olhava no espelho. E eu perguntei, por quê? Você não põe, a roupa, penteia o cabelo, não olha como é que está a sua barba, se está visivelmente agradável para você? Não, eu não me olho no espelho. Por quê? Ele tinha sobrepeso e a visão dele no espelho não o agradava. Então, para evitar essa dor, ele não olhava no espelho. E o que isso traz de prejudicial para a nossa vida? Quando a gente se depara com algo que a gente não gosta e a gente foge dela. Travamento, depressão, ansiedade. Nós vivemos fugindo, hoje eu fujo disso daqui porque é pouco, aquele ali também eu não gosto, então eu vou evitar. Não vou falar com a pessoa que eu não gosto porque isso me causa dor. Não vou falar com aquele terceiro porque eu falei uma palavra torta e eu causei um sentimento ruim, tanto na pessoa quanto em mim, então eu vou evitar porque o conflito ali gera um sentimento de culpa. E ninguém gosta de sentir-se culpado por alguma coisa. Então, o desafio de vocês olharem para dentro, ele deve ser observado com muito carinho. Porque se nós não acendermos a chama da esperança nessa busca, nós nos perdemos facilmente. E essa busca interior pode nos trazer coisas boas, coisas maravilhosas que vocês nem fazem ideia que vocês têm. Às vezes um parente, um amigo fala assim para você, olha, o senhor é tão bom fazendo tal coisa, e a pessoa olha e fala, uma bobagem, faço isso aí de olho fechado, tem uma habilidade tão bonita, mas não se valoriza. E como que a gente pode fazer essa busca de uma forma segura? Nós conhecemos na história, eu não vou trazer nomes aqui para preservar, de pessoas espíritas, praticantes, com bastante experiência em fazer caridade, que se suicidaram. Por quê? Uma pessoa espiritualizada para os olhos da sociedade, uma pessoa iluminada, cheia de amigos espirituais, cometeu suicídio? Como assim? Qual era o tipo de dor que aquela pessoa se deparou em um desses dias, que fez com que ela ignorasse uma ajuda, a busca por alguém para auxiliar, porque nós estamos aqui e não vivemos sozinhos, então nós estamos aqui em comunhão e uns ajudando aos outros. Por que a pessoa chegou ao ponto de sentir vergonha de pedir ajuda? Porque eu não ponho a minha vulnerabilidade para fora? O que isso me causa? Qual é o tipo de dor? E se tem dor, é um indício para a gente olhar com carinho e trabalhar nela. Vocês podem perceber tudo que tem de desafio na vida de vocês, que incomoda, que faz com que vocês virem o rosto e falem, hoje eu não vou olhar para isso. É ali que está a resposta para uma vida equilibrada. E se nós ignorarmos, nós vamos, aos poucos, nos afundando. E aí eu pergunto para vocês, ciência e espiritualidade caminham juntas? Sim? Com certeza. Veja que eu não coloquei religião. Espiritualidade. É bem diferente. Por que é diferente? Religião são grupos que seguem uma diretriz, uma doutrina, regras, posicionamento. A espiritualidade
Ela abraça todos nós. Independente da nossa raça, cor, origem. A ciência veio para nos auxiliar desde os primórdios. Antigamente nós tínhamos essa conexão. E depois do tempo da Inquisição, isso foi se perdendo. Cada um foi para um lado. Porque ai daquele que falasse dentro de um laboratório sobre coisas espirituais, qual que era o destino dele? Fogueira, heresia. E hoje nós temos muitos exemplos que a ciência nos auxilia. Tem aí a psicologia para trabalhar a psique humana, para identificar as nossas emoções, os nossos pensamentos, como melhor administrá-los, como melhor trabalhar com eles. A neurociência para identificar qual é o tipo de resposta dos neurotransmissores de acordo com o que nós pensamos, de acordo com o que nós sentimos. É só a gente caminhar nos hospitais e falar sobre espiritualidade para identificar a mudança no semblante dos pacientes. Porque se a pessoa está ali com dor, às vezes com uma doença terminal, a família abandonou, está sozinha, se perguntando várias e várias vezes o que aconteceu com a vida dela para chegar nesse ponto. E algum ser chega para ela e fala sobre Deus, ou até mesmo como você pratica a sua espiritualidade. O que te conecta com o que você acredita que seja sagrado, que seja divino. Às vezes, não precisa estar dentro de uma sala adorando algum tipo de ser espiritual. Um certo animalzinho pode trazer esse sentimento de conexão com o próprio universo. O sorriso de uma criança. Quem não gosta de escutar aquele sorrisinho, de ver as crianças correndo? Aquilo nos traz a felicidade. Isso também é espiritualidade, porque nos conecta uns aos outros. E veja, quando eu estou buscando a mim mesmo, eu posso me deparar com certos tipos de desafios em que a própria mente humana faz com que a gente procure ajuda. Nós estamos na assistência espiritual com algum tipo de desafio e nós recebemos indicações para procurar um médico, para procurar um psicólogo, para procurar um terapeuta. Continue fazendo assistência na casa para trabalhar as suas energias, a sua alma, o seu espírito. Mas também procure a assistência médica para que em conjunto a gente consiga restabelecer o equilíbrio da mente humana. Então é óbvio que a ciência caminha junto com a espiritualidade. Não tem como ser diferente. A nossa própria doutrina espírita trabalha com esse tripé da filosofia, da ciência, e a gente coloca a religião, mas eu ainda troco pela espiritualidade. Porque assim a gente consegue atingir a mais pessoas, sem preconceitos, sem títulos, sem rótulos, sem receios. Então nós temos muitas ferramentas para nos auxiliar nessa caminhada. Daniel Goleman falava muito sobre inteligência emocional, porque também trabalha as sinapses do cérebro. Como que ele identifica a resposta de algumas circunstâncias? O que faz
a pessoa estar parada em um canto e de repente vê um acidente e prontamente ela tem aquela atitude de socorrer alguém. O que acontece no cérebro em resposta ao sentimento de impulso para ela estar lá no socorro do outro? Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional também é eu me perceber quando eu estou com raiva e não descontar no outro o meu sentimento. Ter o autocontrole e entender o porquê que eu estou com aquele sentimento naquele momento. O que aconteceu para despertar isso em mim? E a base da inteligência emocional é o autoconhecimento. Nós precisamos entender que essa ferramenta, ela é essencial para a nossa evolução. Não há outro caminho. Como eu vou praticar os ensinamentos de Jesus, que seria amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Se eu não conheço o meu próximo tão bem assim, e também não me conheço. Porque veja, a história da miçanga, que eu falei para vocês, mostra que em determinado momento a miçanguinha vai identificar que o que ela tem, o outro também tem. Então, para que eu ame o próximo, eu tenho que me amar. E não é me amar chegar no espelho e falar, nossa, como eu estou linda hoje. Meu cabelo está comportado, a maquiagem está ok, a roupinha está em dia. É um tipo de amor? Sim. Mas não é disso que nós estamos falando. É amar as nossas imperfeições, amar as nossas potencialidades, trabalhar nelas em bem do próximo e a nós mesmos. Eu preciso me conhecer para entender a dor do outro. Se um dia eu fui criança e coloquei o dedinho na tomada, tomei um choque. E os meus pais falaram, não põe o dedo aí. E eu fui lá e... para testar, né? O ser humano desafia. Quero ver se é isso mesmo. Eu vou lá e ponho o dedo. Aí eu senti o choque. Aprendi. Pergunta se eu fui lá pôr o dedo de novo. Não. Mas quando eu ver outra pessoa caminhando na direção da tomada, o que eu vou fazer? Eu vou alertar. Fulano, não põe o dedo aí, senão você vai se machucar, vai tomar um choque, né? Olha, eu já passei por isso. Nós podemos orientar as outras pessoas. Nós estamos aqui como instrumentos de Deus para auxiliar uns aos outros. E às vezes a nossa experiência não foi tão bonita. Às vezes o meu caminho para me conhecer não foi tão fácil assim. Para o outro pode ser um pouquinho mais. Mas está tudo bem. Porque um complementa o outro. Eu preciso me conhecer para parar de me debater com coisas que não são tão importantes. O que é o desespero? O desespero é a desconexão com o divino. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não alimentamos a nossa fé, quando nós não buscamos melhorar, nós vamos se distanciando dessa energia, dessa conexão com o universo, e aí o desespero vem. E o que é o desespero? É eu olhar e falar, não vai dar. Eu queria assim, mas está acontecendo assim. Por que não é do jeito que eu quero?
se eu conheço um pouquinho de todas as coisas que nós estamos falando aqui hoje, do autoconhecimento e tudo mais, eu vou ter a compreensão do porquê aquilo não está acontecendo do jeito que eu gostaria que fosse. Um pai não dá uma pedra para o filho que pede um pão. Não é? Deus vai nos dar oportunidades ou subsídios de coisas que não vão servir para nós. E a gente fica se debatendo. Eu quero, aquela criança birrenta. Não é? E o que você vai fazer com isso, meu filho? O que você vai usar na tua vida com esse objeto que você quer? E eu não estou dizendo que nós não precisamos ser ambiciosos no sentido de evolução material. Nós temos todos os direitos de querer evoluir, de querer melhorar financeiramente, materialmente, mas dentro de um limite. Porque acima disso, o que nós vamos fazer? Se eu conheço o meu interior e eu sei das minhas capacidades, tanto mentais quanto espirituais, físicas, eu estou mais preparada para estender a mão para o meu irmão quando ele precisar. Eu estou mais preparada para receber uma inspiração divina para auxiliar aqueles que mais necessitam. E antes de eu começar a fazer esse trabalho interno, eu preciso fazer uma pergunta para mim mesma. Eu estou pronto para essa jornada? Certa vez, uma amiga minha do curso, lá da federação, estava conversando comigo ali depois da aula, a gente desce, toma um cafezinho, e ela chegou para mim e falou: olha, querida amiga, estou num problema sério. Faz mais de 1 ano que eu não consigo um emprego. E eu não sei mais o que fazer. Eu tenho faculdade, tenho experiência, sou uma pessoa de boa comunicação, mas a vaga não chega. Eu ouvi, porque nós precisamos também ser bons ouvintes, né? Deixei ela falar tudo o que precisava, colocar para fora. E depois eu dei o conselho para ela, que talvez sirva para algum de vocês aqui. Eu disse o seguinte, eu falei: amiga, você disse para Deus que você está pronta para uma nova vaga? E ela: mas eu estou pronta, meu currículo é excelente. Já mandei para várias empresas. Vou repetir. Você disse para o divino que você estava pronta para a vaga? Porque às vezes a pergunta pode ser banal e simples, mas a gente, energeticamente falando, abre possibilidades. Vou fazer caridade. Eu estou pronto para fazer caridade? É simples eu pegar um pão e entregar por um morador de rua? Sim, muito simples. Mas a caridade não é só isso. A caridade às vezes é você dar o pão, a pessoa pegar o pão e jogar fora nas suas costas, ou até mesmo tacar em você. A exemplo, né, do nosso querido Divaldo Franco. A caridade nem sempre é um cenário florido. Nem sempre aqueles que mais precisam são gratos por nossa ajuda. E se eu não sei
como lidar com isso, se eu não conheço as minhas habilidades, eu vou virar as costas, vou embora e nunca mais eu volto. Não volto mais lá. A pessoa, eu dei um lanche, já aconteceu isso comigo também. Eu dei um lanche para uma criança que estava me pedindo comida. Ela saiu do estabelecimento da lanchonete onde eu estava e eu acompanhei pela vidraça, com os olhos assim. Chegou lá fora, ela jogou o lanche na vala. Aí, qual é o sentimento que nós teríamos numa situação dessa? Nunca mais eu vou dar lanche para ninguém. Meu dinheiro foi jogado no lixo em poucos segundos. São os primeiros pensamentos que vêm na nossa mente. E aí, olha como é interessante as nossas percepções quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento. Eu terminei o meu café. Óbvio, não vou negar, fiquei indignada com a situação. Mas eu saí do estabelecimento. E quando eu olhei para a criança, eu olhei para o outro lado da rua, eu vi a mãe da criança do outro lado da rua, moradores de rua, né? E estava assim para ela. Como quem diz, é para pegar dinheiro, não lanche. Às vezes aquela criança estava com fome, mas a situação dela era de obediência à sua mãe. Automaticamente, todo aquele meu sentimento mudou. E isso também é um desafio, porque nós queremos ajudar de alguma forma e às vezes aquilo ali não é acessível para o que a gente pode para ajudar. Não é? Eu comentei do rapaz que não se olhava no espelho. Ele foi fazer terapia. Ele foi buscar ajuda profissional. Ele fez um processo terapêutico, fez um processo de coaching, foi ao médico. E hoje eu tenho a felicidade de dizer para vocês que ele emagreceu, se olha no espelho, se casou e está numa carreira promissora dentro da Polícia Federal. Então, se não fosse essa percepção dele de querer buscar a melhoria, e é lógico, a indicação de profissionais capacitados para trabalhar naquilo que ele precisava, como será que ele estaria hoje? Não é? Então, nós temos essas percepções e isso acontece perto de todos nós. É que nós não estamos com os olhares treinados para enxergar. Isso acontece na nossa vida também. É que nós, às vezes, queremos uma coisa grande e é algo pequeno que acontece debaixo do nosso nariz e a gente não vê. Com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos maridos, com as nossas esposas. O tempo todo a vida está nos convidando para essa jornada interna. Quando nós viemos na casa espírita, a gente escuta os ensinamentos do Evangelho, da codificação de Kardec, e o Evangelho é o próprio autoconhecimento. Todas as vezes que nós fazemos o Evangelho no lar e tiramos a palavra do dia para meditar, nós estamos praticando exatamente isso. E nós não percebemos, nós achamos que estamos ali só estudando sobre a vida de Jesus. E quem foi Jesus? Vocês já conhecem ele? De fato? Jesus não é nosso modelo e guia para tudo na nossa vida? Aí eu volto na reflexão. Somos iguais.
E isso nos traz a esperança de que nós vamos chegar na mesma situação em que Jesus, espíritos crísticos, espíritos puros. Foi isso que ele veio nos ensinar, nos exemplificar, através do amor. Jesus não tinha religião, Jesus não era budismo, não era hinduísmo, não era cristianismo, catolicismo. Será que alguém já perguntou para Jesus, quando ele estava aqui na Terra, qual era a religião dele? Era o amor. O amor transforma. O amor nos possibilita. E eu preciso praticar o amor comigo para entender que eu sou falha. Eu sou um ser humano com muitos erros, com muitas ações a se corrigir, e não só desta encarnação, mas de outras também. Eu trago comigo, no meu perispírito, nuances de como foi a minha vida em outras eras. Eu trago comigo características que também precisam ser trabalhadas, que eu não trabalhei na reencarnação anterior, ou na outra. Nós dividimos em parcelas, porque se nós formos pagar tudo em uma só, a gente não aguenta. Por que será que a gente tem o véu do esquecimento? Porque se a gente for olhar o que a gente fez, que não é muito legal, a gente vai colapsar. Então é dividido, não é? E aí eu trouxe alguns exemplos bem simples para que vocês possam, no dia a dia de vocês, praticar coisas que não tem que gastar, nem ir para lugares nenhum, é coisa bem prática mesmo. Está cortando um pouquinho. Exame de consciência diário. Quem fazia isso? Santo Agostinho. Ele mesmo respondeu a questão 919 do Livro dos Espíritos, fazendo essa autorreflexão, esse olhar para dentro, de me perguntar o que eu fiz de bom, o que eu fiz de não muito bom, o que eu posso fazer para melhorar. Será que eu causei alguma coisa no meu irmão, na minha irmã? Eu preciso pedir perdão? Alguns de vocês aqui já sabem pedir perdão? Sim? É fácil para vocês pedirem perdão? Não. Porque eu tenho na minha consciência enraizado a cultura da sociedade de que se eu perdoar, eu vou estar dando aval para aquela criatura fazer de novo. Não é assim. Perdoar é dar licença para que aquela pessoa continue a caminhada dela e eu continue a minha, sem o peso das obrigações, das culpas. Nós vamos responder por todas as nossas ações. Todas. E isso não é para nos amedrontar, não é para nos deixar com medo ou com receio de saber o que a gente precisa restituir. E sim entender que através desses aprendizados desafiadores, nós vamos nos melhorar como seres imortais que somos. Quando eu perdoo o meu irmão ou minha irmã, eu estou compreendendo automaticamente que aquele ser eu reconheço como meu irmão, como igual. Nós vamos falhar. E se eu falho, ele também falha e todo mundo vai conseguir melhorar algum dia.
Também tem a opção da meditação e o silêncio para a gente se ouvir, né? A prática da mediunidade trabalha muito isso. A gente medita para entrar em conexão conosco, com as nossas energias internas, para que a gente consiga perceber os nossos amigos espirituais que vieram nos trazer alguma comunicação, algum auxílio para a nossa jornada. Então isso é muito importante a gente fazer. E também a escrita reflexiva. Não sei se alguém aqui tem o hábito de escrever, porque hoje em dia tudo é digital, né? A gente fica ali, às vezes, agora nem precisa mais digitar, você fala e o próprio aplicativo transcreve o que você falou, né? Mas quando a gente escreve os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a gente coloca para fora, aquilo também transmuta. Isso também é muito importante, tá? E qual que é o exemplo disso? A reforma íntima. Nós temos as questões para trabalhar semanalmente lá, o que a gente percebeu daquela questão, daquele desafio do nosso dia. E aí eu trago aqui para vocês uma frase de um texto do André Luiz, que diz assim: despertemos a nós mesmos, acordemos nossas energias mais profundas, para que o ensinamento do Cristo não seja para nós uma bênção que passa sem proveito à nossa vida. Porque o infortúnio maior de todos para a nossa alma eterna é aquele que nos infelicita quando a graça do alto passa por nós em vão. Vamos estar atentos a essas bênçãos que a gente recebe todos os dias, praticar a gratidão, o auto-perdão e entender que nós somos seres em evolução. E todos nós estamos aqui numa longa jornada, porque o autoconhecimento ele inicia com consciência, mas ele não tem fim. É uma jornada para todo sempre. É isso. Muito obrigada, Luiz.